tipo de necrose, na verdade não sei nem se seria correto eu usar esse tipo de necrose, né? Gangrena não seria um tipo de necrose, na verdade ela é um termo muito utilizado na prática clínica. Mas, dentre as classificações, a gente vai falar que é um tipo de necrose sim. O que é essa gangrena? É justamente essa imagem que você tem, tá tendo aqui, ó. Isso aqui a gente chama de gangrena. Né? A manifestação macroscópica de uma gangrena é essa daí. Né? Nesse caso aqui existem dois tipos de gangrena. Na verdade existem três tipos, né? Algumas literaturas trazem a gangrena seca, a úmida e a gasosa. Mas nós vamos falar sobre a denominação gangrena seca e úmida, né, apenas nessa aula. Né? Como você pode perceber, essa estrutura aqui ela está com a aparência seca, tá? Também chamada de mumificação. Então, nesse caso, nós chamamos de gangrena seca. A gangrena úmida é quando eu tenho a presença de corrimento, eu tenho a presença de pus, muitas vezes, eu tenho presença de... Você percebe uma aparência mais úmida mesmo nesse caso dessa necrose, tá bom? Essa é a característica macroscópica, pode ser úmida ou seca. Agora, como que vai ser a característica microscópica de uma gangrena? Então, se ela tiver aparência seca macroscopicamente, então ela vai se apresentar como uma necrose por coagulação, né? Aquelas lâminas que nós já vimos nas outras partes da aula. Ou ainda, se ela tiver alguma porção úmida, né, for uma gangrena úmida, microscopicamente ela vai se apresentar como necrose liquefativa, tá bom? Isso é um exemplo de gangrena seca. Né? Onde eu encontro gangrena? No pé diabético, tá bom? A gangrena é muito comum de ser encontrada em membros inferiores, então perna, pé, tá bom? E aí aquela tabelinha volta pra gente. O que eu posso falar para vocês sobre a gangrena? Né? Que ela resulta comumente da falta de irrigação sanguínea, principalmente dos membros inferiores ou do intestino. Procura aí no Google depois ou em qualquer outra plataforma de pesquisa sobre gangrena intestinal. E você vai ver o intestino delgado todo na coloração preta, um roxo bem escuro, mostrando a gangrena dessa região. A gangrena é bem comum de se apresentar, de ser observada nos membros inferiores e no intestino. Né? Mas aí as mudanças patológicas, por sua vez, já vão depender do tipo de tecido que eu estou trabalhando, né? E se a gangrena vai ser úmida ou seca, como a gente falou naquele tópico anterior. Né? Se for uma gangrena seca, microscopicamente ela vai se apresentar na forma de uma necrose por coagulação, e se for uma gangrena úmida, a gente já vai ter a representação microscópica de uma necrose por liquefação, ou necrose liquefativa. O outro tipo de necrose, que também é bem assim característico, é a necrose caseosa. Gente, como que se caracteriza uma necrose caseosa? Caseo, tá? Esse termo caseo vem de queijo, ok? Então a necrose caseosa, macroscopicamente, ela se apresenta como uma massa branca friável, né? Como se eu passasse a mão e pudesse amassar, quebrar essa parte, tá bom? Destruir essa estrutura aqui. Então ela se apresenta na forma de uma massa branca e friável. Isso aqui é uma necrose no pulmão, uma necrose caseosa no pulmão, que aparece durante a tuberculose, ok? Isso caracteriza uma necrose caseosa macroscopicamente. Agora, se eu estiver trabalhando microscopicamente, o que eu vou ver? Eu faço um corte histológico dessa região, né? E eu quero ver na lâmina. O que eu vou ver? Então, se tratando de necrose caseosa, eu vou observar essas partes rosadas aqui, ó, bem como se fosse uma espécie de massa celular amorfa, né? E acidófila, né? Bem rosada. Isso aqui a gente chama de granuloma. Gente, os granulomas são comuns de estarem presentes em necroses caseosas. Essa região aqui branca, muitas vezes, corresponde a granulomas na lâmina, tá bom? Outra coisa também que eu consigo observar na necrose caseosa é a presença das células gigantes, né? Um conjunto de macrófagos nessas regiões aqui. Uma outra célula gigante. Essa imagem aqui foi retirada do Atlas de Patologia da Unicamp, tá bom? Isso aqui caracteriza uma lâmina de necrose caseosa. Macroscopicamente, ela vai se apresentar na forma de queijo, né? Aquela lesão branca. Ah, mas parece muito com aquela que você mostrou do rim, por necrose por coagulação, não parece? Parece. Só que aqui parece aquele queijo coalhado, parece, né, uma estrutura mais branca, mais
sei lá, mas parece um queijo mesmo. Não sei um outro exemplo, não sei. Um isopor, sei lá, um troço que parece que você consegue pegar a mão, passar a mão e virar um farelo, ok? E aí a lâmina se caracteriza pela presença dos granulomas e das células gigantes. Isso caracteriza uma necrose caseosa. Aquela tabela volta pra gente, né, falando dos mecanismos, que compartilham de características liquefativas e da necrose caseosa, e eu observo principalmente em granulomas da tuberculose, ok? A necrose caseosa é típica da tuberculose. O que eu consigo perceber de mudança patológica, né? A arquitetura tecidual não preservada, né? Só que eu não tenho a liquefação, como acontece no cérebro, né? Eu não tenho a preservação. Aqui, gente, está uma massa de células, eu não consigo muitas vezes nem identificar qual tecido que é. Tá bom? Justamente porque o granuloma, as células foram todas destruídas e o granuloma é o quê? É um cinturão de células inflamatórias, de macrófagos, de linfócitos, perdão, que fica nessa região inflamada, tá bom? O órgão ele vai ter uma aparência mole, como um queijo, né? E a lâmina mostra uma área bem corada e amorfa, que são os granulomas que a gente está vendo aqui. Isso aqui é característico de necrose caseosa. E nós temos também a necrose gordurosa, tá bom? Que ela vai acontecer, né, em áreas focais de destruição gordurosa. A característica macroscópica dela é apresentar esses pontos aqui, tá vendo? Parecendo, alguns livros trazem como pingos de vela, tá bom? Essa necrose, ela acontece, aqui tá escrito hepatócito, mas ela acomete adipócitos, galera, corrija aí pra mim, tá bom? Acomete adipócitos, ou seja, células de gordura. O que acontece? Acontece o extravasamento de lipases, né, que são enzimas que digerem lipídios, e começa a digerir a gordura. Esse tipo de necrose acontece principalmente no peritônio, né, aquela película que reveste a cavidade abdominal, e no pâncreas. Então, um pâncreas necrosado por esse tipo de necrose, ele vai ser todo degradado, porque a principal componente do pâncreas são lipídios, né? Ele é todo lipídio, todo gorduroso. Então, você tem, por exemplo, uma necrose gordurosa no pâncreas. E aí, macroscopicamente, eu consigo ver esses pontos aqui, que são regiões de saponificação. O que acontece? As enzimas extravasam, né, digerem os lipídios, formando ácidos graxos. Esses ácidos graxos eles vão se ligar a sais alcalinos. Lembre-se que o pâncreas ele vai lançar a secreção dele aonde? Já no intestino, ok? Então lá já tem um pH mais alcalino. Esses ácidos graxos se combinando com os sais passam pela reação de saponificação, formando esses pontos brancos aqui, ok? Que é a junção dos ácidos graxos, um dos componentes dos lipídios, né, com os sais alcalinos presentes na região do intestino. E isso aí vai formando esses pingos de vela característicos da necrose de gordurosa. O que a gente tem que lembrar é que essa necrose é resultado da ação de enzimas, né, de lipases, que vai destruindo a própria estrutura. Eu acho que eu tenho aqui, ó, de característica microscópica, olha só que eu consigo perceber. Que os adipócitos aqui, eu nem tenho o núcleo deles mais, gente. O adipócito, geralmente, ele é uma célula arredondada assim, ó. E aqui eu tenho o núcleo dele. Só que nesse caso aqui, por exemplo, então, aqui, essa parte aqui tá normal. Agora, essa parte aqui já foi toda necrosada. Né? Você não consegue mais perceber onde tem núcleo, onde tem membrana. Os adipócitos foram todos necrosados. Isso aqui é uma necrose gordurosa no pâncreas, tá bom? O citoplasma granular e rosado. Desculpe pela coloração dessa lâmina, tá bom? Mas aí depende muito do Atlas. Esse Atlas foi tirado do Robbins, do Atlas de Patologia do Robbins, mostrando pra gente uma necrose gordurosa do pâncreas. Então você percebe essa região aqui, ó, toda já degradada pela ação das lipases. E ela se manifestaria macroscopicamente com esses pingos de vela. Tá bom? A tabela volta pra gente falando do quê? Liberação de enzimas pancreáticas, que causam autodigestão do parênquima pancreático, né? Ou ainda eu posso ter traumas em células gordurosas, outro tipo de causa também de necrose gordurosa. O que acontece de mudança patológica? Células gordurosas necróticas, que foi o que a gente viu nessa lâmina aqui, ó, essa aqui é uma célula gordurosa necrótica, tá? Eu tenho a presença de células inflamatórias. Vamos tentar achar aqui, olha aqui, ó, células inflamatórias presentes aqui. Aqui nós temos alguns pontos de células inflamatórias.
Macrófagos cheios de gordura, exatamente. Né? Os macrófagos vão fagocitando esses restos celulares gordurosos, eles vão se apresentando, né, ficando cheios de gordura no interior deles. Okay? Nós já até falamos um tipo de manifestação que acontece na pele, uma aula anterior, quando o macrófago fica muito cheio de gordura, né, que são os famosos xantomas. O último tipo de necrose que nós vamos ver é a necrose fibrinoide. Tá? A necrose fibrinoide, ela acontece na parede das artérias, né, dos vasos sanguíneos, e ela é causada principalmente em reações imunes. O que acontece? O antígeno, né, o antígeno e o anticorpo, eles se juntam, antígeno mais anticorpo, isso aqui é um A minúsculo, se juntam formando imunocomplexos, né? Em algumas circunstâncias, eu tenho uma fibrina, que é uma proteína que está aqui no meu tecido conjuntivo, ela extravasa para o interior do vaso, e aí esse imunocomplexo se liga com essa fibrina e começa a se depositar na paciente. A consequência é essa coloração rosa escura aqui, mostrando para a gente uma necrose fibrinoide, que é característica de parede de vasos, né, em especial artérias. Aqui a gente vê que está passando por um processo inflamatório, onde eu tenho um monte de célula inflamatória, ó, e aqui é a deposição, né? O imunocomplexo é unido com a fibrina. Isso aqui é comum de reações imunes, tá? Porque eu estou tendo a deposição desse imunocomplexo. Esse imunocomplexo eu chamo da junção do antígeno com a imunoglobulina, tá bom? Do antígeno com o anticorpo. A tabela volta falando pra gente, características, mecanismo, né? Se caracteriza pela deposição de fibrina e de material proteico na parede das artérias. Aí você lembra daquele começo que eu falei com vocês lá no começo da aula, que a eosina, a cora de rosa, tudo que é proteína. A fibrina é uma proteína. E o imunocomplexo, o antígeno, muitas vezes é uma proteína, a imunoglobulina é uma proteína. Então nada mais nada mais correto, mais coerente do que se eu juntei o imunocomplexo com fibrina, que também é uma proteína, eu tenho uma coloração rosada, né? Justificando aquela fala que eu tive com vocês no começo da aula do citoplasma em região de necrose ficar bem corado de rosa, né? Que eu tenho proteína com proteína. E a mudança patológica, coloração bem rosada da parede das artérias. Ok, galera? Agora, por exemplo, estudamos os tipos de necrose, vimos então necrose por coagulação, liquefativa, caseosa, gangrena, fibrinoide. Agora nós temos os caminhos de uma necrose. Por exemplo, ok, aconteceu uma necrose. Qual é o segundo passo? Então nós temos isso aí, ó. Com o tecido necrosado, eu tenho essas 5, 1, 2, 3, 4, 5, isso mesmo. 5 caminhos que a necrose pode seguir, né? Pode acontecer a regeneração, a cicatrização, o encistamento, a eliminação e a calcificação. Essas são as 5 possibilidades, né? São 5 caminhos que vão suceder a necrose. Então, por exemplo, o que é a regeneração? Alguns tecidos possuem capacidade regenerativa e outros não. Por exemplo, o tecido epitelial ele possui uma capacidade regenerativa muito grande, diferente do tecido muscular estriado esquelético, por exemplo, que não possui capacidade regenerativa. Então, dificilmente a regeneração vai acontecer nesse tipo de tecido que não se regenera. Quando eu tenho uma lesão pequena, né, a regeneração ela pode acontecer, que é voltar ao tecido como ele era antes. Em alguns casos, onde o estroma, o que é o estroma? É o tecido que dá sustentação para o meu órgão, ele é pouco atingido, eu posso ter a regeneração completa do tecido. Tá? Mas isso vai depender do tamanho da lesão, se o tecido ele se regenera, ou ainda se o estroma foi pouco atingido. O que acontece é que os restos celulares, né, que foram necrosados, das células restantes da necrose, eles são absorvidos pelas células inflamatórias. Agora, quando o meu tecido ele não tem capacidade regenerativa, a lesão é mais extensa, né, eu vou ter a substituição do tecido necrosado por um tecido cicatricial, em geral um tecido conjuntivo, né, como que acontece no coração. Quando eu tenho um infarto do coração, o tecido muscular ele é substituído por tecido conjuntivo
propriamente dito denso, tá? E aí não é a mesma função que aquele tecido vai exercer, né? Primeiro que eu tirei, por exemplo, fibras cardíacas que tinham capacidade contrátil e coloquei no lugar tecido conjuntivo que não tem capacidade contrátil, né? Então certamente eu vou ter um problema de função aí no meu tecido estriado cardíaco, ok? Mas a cicatrização é né, dos possíveis passos aí, caminhos que uma necrose pode seguir depois do final, quando ela está encerrada, né? Agora, gente, quando eu tenho um material necrosado muito grande, né, que os meus leucócitos não conseguem chegar até lá para liberar enzimas e começar a degradar ou absorver aquelas células necróticas, pode acontecer o encistamento, né, que vai acontecer uma proliferação conjuntiva. É como se eu tivesse uma parte necrosada aqui assim, e aí começa a multiplicar as células conjuntivas e formar uma espécie de bolsa, né, formar um cisto de material necrosado. Com o passar do tempo, esse material vai ficando mais liquefeito, né, e vai sendo absorvido aos poucos. Mas também é uma possibilidade, né, formação de um cisto, o encistamento daquele material necrosado, porque eu não tinha vasos, por exemplo, na região, e aí meus leucócitos não conseguiram migrar para degradar aquele material, ou porque era muito grande o material necrosado, ok? Eu ainda tenho a opção da eliminação, que é o que acontece, por exemplo, na tuberculose. Se você digitar aí no Google ou em qualquer outra plataforma de pesquisa, imagens sobre cavernas tuberculosas, você vai entender o que eu estou falando. Né? Às vezes está acontecendo a necrose e a necrose chega até algum ducto, esse material necrosante. Ele passa por um canalículo, né, e ele é expelido em uma superfície mais interna, mais externa, e acaba formando uma cavidade. É como se eu tivesse aqui o material necrosante, ó, material necrosante. Aí ele topou um canalículo e ele migra para essa região aqui e chega nessa outra, causando um buraco. Um exemplo é na tuberculose que eu apresento essas cavernas tuberculosas, tá bom? Um outro caminho da necrose é a calcificação, né? Que acontece, por exemplo, no caso de necrose caseosa, principalmente na infância. A gente vai depois estudar acúmulos intracelulares e a gente vai perceber que existe dois tipos de calcificação, né? A metastática e a dismórfica. E aí a gente vai perceber que alguma delas vai estar sempre relacionada com a necrose. Né? Em algumas necroses você pode ter, então, essa calcificação. Que é o que acontece no caso da necrose por necrose caseosa, né? Onde eu vou ter a calcificação distrófica, ok? A causa é desconhecida. Bom, gente, essas foram as referências bibliográficas que eu usei para montar essa aula, né? Eu usei o Atlas de Patologia do Robbins e também a base patológicas da doença e o boiolo. E eu não coloquei aqui, mas usei também o Atlas de Patologia da Unicamp. Bom, eu espero que vocês tenham entendido. Alguma dúvida sobre patologia, vocês podem deixar nos comentários, tá bom? Que eu vou tentar responder vocês. Eu entendo que patologia não é um tema muito fácil, que não agrada a todo mundo, mas eu tentei de uma maneira mais simples, tentar pelo menos desmistificar ou simplificar alguns conceitos. Eu sei que essa aula ainda não é o suficiente para você aprender a dominar patologia, ok? Eu preciso que você estude, que você leia, mas eu acredito que pode ter tirado algumas dúvidas, ok? Em outros momentos vamos comentar outros temas e até mesmo voltar nesse tópico de necrose, dando mais uma aprofundada, tá bom? Muito obrigado, gente, e até a próxima.